Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com o nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 25. Este capítulo se destaca como um hino de louvor e gratidão a Deus, celebrando sua justiça e fidelidade. Depois das profecias de juízo e destruição nos capítulos anteriores, agora Isaías nos apresenta uma visão gloriosa da restauração e da vitória final do Senhor. Aqui, vemos a promessa de um banquete preparado por Deus para todas as nações, onde Ele removerá toda dor e sofrimento e estabelecerá seu reino eterno. Essa passagem tem um forte caráter messiânico e escatológico, apontando para o dia em que Deus trará redenção total para seu povo e estabelecerá um novo tempo de alegria e paz. Esse capítulo nos ensina que, mesmo em meio ao juízo, Deus está preparando algo grandioso para aqueles que confiam nele. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 25 de Isaías. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos, que não seja mais cidade e jamais se torne a edificar. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, assim abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos, bem purificados. E destruirá neste monte a face da cobertura, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. E estenderá suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar. E abaterá a sua altivez com as ciladas das suas mãos. E abaixará as altas fortalezas dos teus muros, abatê-las-á e derrubá-las-á por terra até ao pó. Isaías 25 é um cântico de louvor e gratidão a Deus, que surge como uma resposta à revelação de sua justiça e soberania. Após os capítulos anteriores descreverem o juízo divino sobre as nações e a destruição da terra devido à corrupção e rebeldia, este capítulo traz uma mensagem de esperança e restauração. Isaías celebra a fidelidade do Senhor e anuncia um tempo em que Deus eliminará a dor, a opressão e até mesmo a morte, trazendo redenção para aqueles que nele confiam. O capítulo começa com uma declaração de adoração. Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são fidelidade e verdade. Essas palavras refletem o coração de um servo que reconhece a soberania de Deus. Isaías não apenas clama ao Senhor, mas afirma pessoalmente que Deus é seu Deus. Isso mostra um relacionamento de intimidade e confiança. A menção aos conselhos antigos destaca que tudo o que Deus faz segue um plano perfeito, estabelecido desde a eternidade. Sua fidelidade e verdade nunca falham. Essa introdução nos ensina uma lição preciosa.
A verdadeira adoração vem de um coração que compreende a grandeza e a fidelidade de Deus. Mesmo diante de tempos difíceis, aqueles que confiam no Senhor reconhecem que Ele está no controle e que seus planos são justos e bons. Nos versículos seguintes, Isaías fala sobre a destruição das nações opressoras, porque da cidade fizeste um montão de pedras, da cidade forte uma ruína. O palácio dos estranhos não será mais cidade e nunca jamais será reedificado. Aqui, ele se refere às cidades poderosas que confiaram em sua própria força, mas foram reduzidas a escombros pelo juízo de Deus. O que parecia inabalável foi completamente destruído. Essa profecia nos ensina que nenhum império ou sistema construído sobre a injustiça pode resistir para sempre. Deus derruba os poderosos que se exaltam contra ele e que oprimem os necessitados. Isso nos lembra de que toda segurança baseada apenas na força humana é ilusória e passageira. Em contraste com a destruição dos arrogantes, Deus é refúgio para os que nele confiam. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos tiranos é como a tempestade contra o muro. Esse versículo revela um dos aspectos mais maravilhosos do caráter de Deus. Ele não apenas julga os ímpios, mas também protege os que são fracos e oprimidos. Aqui, Isaías usa metáforas poderosas para descrever essa proteção divina. Deus é chamado de fortaleza, ou seja, um abrigo seguro. Ele também é descrito como sombra contra o calor, o que nos lembra das duras condições do deserto do Oriente Médio. No contexto bíblico, a sombra representa alívio e descanso, enquanto o calor simboliza provações e dificuldades. Isso nos ensina que, mesmo em meio às adversidades da vida, Deus é aquele que nos sustenta e nos protege. O versículo seguinte reforça a ideia de que os opressores serão silenciados. Como o calor em lugar seco, assim abaterás o tumulto dos estranhos. Como o calor pela sombra da nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. Isaías nos mostra que, assim como uma nuvem pode aliviar o calor escaldante do sol, Deus pode trazer descanso e justiça, removendo o peso da opressão. O cântico dos tiranos representa a arrogância daqueles que governam sem temor a Deus, mas essa voz será silenciada quando o Senhor agir. Até aqui, o capítulo nos ensina verdades fundamentais sobre a justiça e a fidelidade de Deus. Primeiramente, aprendemos que Deus é digno de ser louvado porque seus planos são perfeitos e infalíveis. Seu domínio sobre a história é absoluto e ele governa todas as nações. Também vemos que Deus destrói os reinos que se exaltam contra ele. Nenhuma nação ou império pode prevalecer se não estiver alinhado com os princípios divinos. O poder humano é limitado, e aqueles que confiam apenas em suas próprias forças acabarão em ruína. Além disso, Isaías nos mostra que Deus é um refúgio seguro para os necessitados. Em um mundo onde os fracos são frequentemente explorados, Deus se apresenta como aquele que sustenta e protege os que o buscam. Isso nos dá esperança e nos lembra de que podemos confiar nele em todos os momentos. Por fim, aprendemos que o Senhor humilhará os arrogantes e os opressores. Aqueles que usam seu poder para explorar os outros serão abatidos, enquanto os humildes que confiam no Senhor encontrarão segurança e descanso. Essa mensagem nos leva a refletir. Estamos colocando nossa confiança em nossa própria força ou em Deus? Reconhecemos que Ele é nossa fortaleza e refúgio ou estamos tentando enfrentar as tempestades da vida sozinhos? Estamos vivendo com humildade diante do Senhor ou temos nos apoiado em nossa própria sabedoria e poder? Isaías 25 continua a revelar a grandiosidade do plano de Deus.
mostrando que, além de ser um refúgio para os necessitados e um juiz dos arrogantes, ele está preparando algo maravilhoso para aqueles que confiam nele. A partir deste ponto, a profecia se torna ainda mais rica em esperança e redenção, anunciando um banquete preparado pelo Senhor e a destruição final da morte e da dor. O profeta declara: "E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com comidas suculentas, um banquete de vinhos velhos, pratos deliciosos com tutanos e vinhos bem purificados." Essa imagem de um grande banquete simboliza a abundância, a alegria e a restauração que Deus trará ao seu povo. O monte, mencionado aqui, refere-se ao Monte Sião, o lugar da presença de Deus, que representa sua comunhão com os que o servem. O fato de que esse banquete será para todos os povos é uma revelação poderosa. Não será apenas para Israel, mas para todas as nações que se voltarem ao Senhor. Esse é um tema que se repete ao longo da Bíblia e se cumpre plenamente no Novo Testamento, quando Cristo convida todos para o banquete do reino de Deus. Essa passagem também antecipa a grande celebração descrita em Apocalipse 19:9, onde os fiéis são convidados para as bodas do Cordeiro. O banquete simboliza a satisfação plena que só Deus pode oferecer. Enquanto os povos confiaram em suas riquezas e se viram devastados pelo juízo, agora vemos que a verdadeira prosperidade vem do Senhor. A refeição descrita aqui não é apenas física, mas também espiritual, apontando para a restauração completa da humanidade em comunhão com Deus. Nos versículos seguintes, Isaías revela algo ainda mais extraordinário: "E destruirá neste monte a face da coberta com que todos os povos estão cobertos, e o véu que está posto sobre todas as nações." Esse véu simboliza a cegueira espiritual e o afastamento de Deus. A humanidade, por causa do pecado, vive sob um manto de ignorância e afastamento da verdade. Mas Deus promete remover essa barreira, trazendo luz e entendimento para todos que o buscarem. O ponto culminante dessa promessa vem a seguir: "Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse." Esse é um dos versículos mais poderosos das Escrituras, apontando diretamente para a vitória final sobre a morte e o sofrimento. Aqui, Isaías antecipa a gloriosa promessa que se cumpre em Cristo. O apóstolo Paulo cita essa passagem em 1 Coríntios 15:54, ao falar sobre a ressurreição e a vitória definitiva sobre a morte por meio de Jesus. Além disso, Apocalipse 21:4 ecoa essa profecia ao dizer que Deus enxugará dos olhos toda lágrima e que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Essa promessa nos ensina que o plano de Deus não se limita a um julgamento sobre as nações. Ele deseja restaurar a criação, eliminar a dor e dar vida eterna aos que nele confiam. A morte, que é a maior consequência do pecado, será completamente derrotada pelo poder de Deus. Diante dessa revelação, Isaías declara: "E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos." Esse é um cântico de alegria e celebração. A espera chegou ao fim, e Deus se manifestou trazendo livramento e vida. Essa declaração nos ensina sobre a importância da perseverança na fé. Aqueles que esperam no Senhor, mesmo em meio às tribulações, verão sua salvação e terão motivos para celebrar. O tempo de angústia dará lugar ao tempo de regozijo. Porém, enquanto o povo de Deus desfrutará dessa salvação, os inimigos do Senhor enfrentarão juízo. Isaías afirma: "Porque a mão do Senhor repousará neste monte, mas Moabe será pisado debaixo dele, como se pisa a palha na água da esterqueira."
Moabe. Aqui representa aqueles que rejeitam a Deus e persistem em sua rebeldia. Enquanto os fiéis desfrutam do banquete divino, os que se levantam contra Deus serão humilhados e reduzidos a nada. O profeta continua: e estenderá as suas mãos no meio deles, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor abaterá a sua soberba com a destreza das suas mãos. Essa imagem mostra que, por mais que os inimigos de Deus tentem resistir, não terão sucesso. Deus, com poder e precisão, destruirá toda a arrogância e orgulho humano. O capítulo termina com uma cena de completa derrocada dos ímpios. E abaixará as altas fortalezas dos teus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até ao pó. Todas as fortalezas humanas, todo orgulho e toda a autoconfiança sem Deus serão reduzidos ao pó. Isso reforça a mensagem de que a única segurança verdadeira está no Senhor. Este capítulo nos ensina lições fundamentais sobre o caráter de Deus e seu plano para a humanidade. Primeiramente, aprendemos que Deus não é apenas juiz, mas também salvador. Depois de anunciar o juízo nos capítulos anteriores, Isaías agora mostra que o propósito final de Deus é a redenção. Ele está preparando um banquete, uma celebração para todos os que confiam nele. Também vemos que a cegueira espiritual será removida. O véu que cobre as nações será retirado, e aqueles que antes estavam afastados da verdade terão a oportunidade de conhecer e seguir a Deus. Isso nos lembra da importância de levar o Evangelho a todas as pessoas, para que possam experimentar essa restauração. Além disso, aprendemos que Deus destruirá a morte e removerá toda dor e tristeza. Essa é uma das maiores promessas da Bíblia e a base de nossa esperança cristã. A vitória sobre a morte já começou com a ressurreição de Cristo e será consumada quando Deus estabelecer seu reino eterno. Outro ensinamento importante é que aqueles que confiam no Senhor viverão para celebrar sua salvação. A espera pode ser difícil, mas aqueles que permanecem fiéis verão a glória de Deus e experimentarão uma alegria indescritível. Por outro lado, os orgulhosos e rebeldes serão humilhados. Moabe simboliza os que rejeitam a Deus e confiam apenas em sua própria força. No fim, todas as fortalezas humanas cairão, e apenas aqueles que se refugiam no Senhor permanecerão de pé. Essa profecia nos desafia a refletir. Estamos nos preparando para o banquete de Deus ou estamos confiando em nossas próprias forças? Temos esperado no Senhor com fé e paciência ou nos deixamos levar pelo desânimo? Nossa esperança está firmada na vitória sobre a morte ou estamos vivendo como se esta vida fosse tudo o que existe? Agora, convido você a fazer uma breve oração comigo, entregando nossa vida ao Senhor e pedindo que Ele nos ensine a confiar nele acima de todas as coisas. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra que nos mostra o Teu plano de redenção e vitória sobre a morte. Reconhecemos que só no Senhor encontramos segurança verdadeira e que os prazeres e fortalezas deste mundo são passageiros. Nos ajude a rejeitar a divisão e buscar a união, vivendo com esperança na promessa da vida eterna. Nos ensina a confiar que o Senhor está preparando um banquete para o teu povo e que, em Cristo, temos plena salvação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 25 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 26. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Ao compartilhar este estudo, você se torna um instrumento nas mãos de Deus,
levando esperança, consolo e renovação espiritual a corações necessitados. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.